Muito boa noite para todos. Eu acho que eu não tenho como demonstrar a minha alegria e felicidade de estar aqui, junto com vocês, e principalmente refletindo sobre um espaço que permeia toda a nossa vivência, mesmo eu sendo uma pessoa urbana de Fortaleza, mas sou profundamente vinculada afetivamente ao espaço rural e ao sertão, e politicamente também, eu diria. Então, essa participação, ela é para mim, assim, algo que me deixa muito feliz. E, além disso, é o contato com colegas da área de filosofia. Já tivemos alguns papos hoje, ele já riu muito de mim, da minha compreensão dos usos da filosofia, né? E para os alunos. Eu sou hoje uma professora aposentada, mas eu trabalhei 45 anos com ensino. Eu não sou velhinha, eu apenas comecei muito menina ainda. É verdade, no meu tempo tinha uma coisa que chamava exame de admissão, era o primeiro vestibular que a gente fazia. E, em geral, a gente fazia a partir dos 11, 12 anos de idade. Quando eu terminei de fazer o exame de admissão, eu comecei a preparar outras crianças do meu bairro para fazerem exame de admissão também. E eu tive aluno nesse período que fez a primeira série ginasial já junto comigo, no mesmo ano. Então, eu acho que isso me entusiasmou e me fez pensar que eu seria uma professora de verdade, porque conseguia aprovar meus primeiros alunos. Não todos, evidentemente, porque isso aí também não existe, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que o contato com os jovens estudantes, para mim, sempre é uma coisa muito revivificadora e muito lúdica. E é por isso que eu gosto de estar aqui com vocês e principalmente falando de uma coisa assim que eu tenho muito entusiasmo e afetividade, que é o espaço sertanejo e tudo que se pensa e se diz sobre isso. Eu começaria assim dizendo que quando eu nomeei o meu trabalho de Sertão, um Lugar em Comum, na verdade eu estava me rebelando a um discurso que tenta homogeneizar o sertão como se fosse uma única coisa igual em todo o espaço em que ele acontece, em que acontece essa experiência humana. E, na verdade, o sertão é uma caixa de surpresas, né? É um espaço que produz um Patativa do Assaré, um poeta do sertão, né, que disputa com os poetas de academia urbanos que passam a vida na escola e que o Patativa se sobrepõe, inclusive, a muitos desses poetas de academia. Então, o sertão ele é tão rico que o que nós temos é que educar o nosso olhar para perceber e apreender todas essas possibilidades. E, evidentemente, não dá para a gente deixar de considerar tudo isso que já foi colocado aqui, já até agora, de que o sertão também é um lugar muito sofrido, de muita exploração. Mas o que eu acho que eu me rebelei muito contra essa imagem ser tão avassaladora e se esquecer dessa outra dimensão do sertão. É por isso que o meu livro tem esse título. E, para falar hoje aqui para vocês, eu estou trazendo uma reflexão a partir da literatura chamada de ficção. E para a gente começar a pensar como um trabalho de história pode se basear numa ficção, que parece até que é reforçando um lugar comum que diz que história é mentirinha, é inventada, né? E o texto de ficção
dos literatos é uma história inventada, seria um contrassenso. Então esse foi um outro desafio também que eu assumi, e é por isso que desenvolvi toda uma reflexão sobre a questão da linguagem, que evidentemente essa discussão não sei o que vou fazer aqui, porque o meu caro professor vai fazer, né? Mas a partir de uma forma de linguagem, que é o discurso literário. Como historiadora, eu não posso tomar o discurso literário simplesmente como a literatura é um reflexo, ou ela é exatamente um registro da realidade. Mas isso não é particularidade da literatura. Para o historiador, todo registro, em qualquer linguagem, precisa ser estabelecido na sua forma de construção e que vai desde a intenção daquele que registra até o que ele consegue nesse registro. Então, o trabalho do historiador é dissecar um texto, tem sido um veículo importantíssimo para a gente perceber práticas humanas que no passado recente isso era considerado impossível. Então, todas as formas de expressão da linguagem são formas que tenham uma forma de registro, porque nós precisamos ter uma base empírica com a qual nós trabalhamos. É importante para que a gente possa construir o nosso trabalho. A escolha da literatura de ficção é porque ela trazia em si já essa problemática de ser chamada de ficção quando se pretende que a história está num outro patamar, que não é a explicação, que não é o registro, que não é a expressão de algo inventado, mas sim de algo vivido. Então, o pressuposto básico é que os registros expressam vivências, práticas humanas que aí ficam, vamos dizer, ficam estabelecidas a partir da própria composição do objeto, desde a sua dimensão conceitual até a sua dimensão material. Então, trabalhando com a literatura, no entanto, se colocou para mim a discussão de uma outra questão, que é também uma temática muito recente nas ciências humanas, nas ciências sociais, como temática de estudo, e para os historiadores, que é a questão do imaginário, que é um outro patamar também muito complicado. Por quê? Porque você vai... Ora, se história se pretende falar da experiência humana, da realidade humana, eu tive a ousadia de ir perseguir isso naquilo que era mais distante de uma perspectiva clássica de história, que é a literatura de ficção e a questão do imaginário, que também vulgarmente era pensada como algo que é resultado da pura imaginação e não de uma experiência concreta. Então, colocados esses elementos, eu diria que a literatura de ficção, ela registra não somente idiosincraticamente aquilo que uma pessoa pensa. Por quê? Porque essa pessoa é um ser social. E, enquanto ser social, essa pessoa é portadora do seu tempo. Ela tem em si as dimensões da temporalidade que ela vive. E é isso que é a base empírica a partir do qual um autor constrói um texto
que é classificado dentro do conhecimento humano como um texto literário, um texto de ficção. E, evidentemente, a partir dessa base, a questão ora, como o texto de ficção ele tem essa base, a primeira coisa que eu tive que estabelecer é um texto de ficção produzido por quem, o que diz, como diz, que supostos tem esse dizer. Agora, só que essa pergunta eu faço a um texto literário e faço a um documento oficial também. Porque o documento oficial é produzido também intencionalmente. Ele tem uma pretensão de ser registro da realidade. Mas nós sabemos que tem a forjação, se forjam documentos. E o trabalho do historiador, no passado, um documento forjado, um documento falso, ele era abandonado, ele não servia para a história. Hoje em dia, não. O dado do forjamento é mais um dado que o historiador tem que interpretar. Por que se forjou esse documento? Com que intenção? Qual a finalidade? Qual o sentido político disso? São essas questões que permeiam o nosso trabalho de historiador e, com isso, nós buscamos interpretar os dizeres que estão registrados nesse suporte. Então vamos entrar no que eu consegui pensar sobre o sertão. Várias possibilidades. A primeira coisa que eu tive que pensar assim, a noção de imaginário, ela não é uma noção arbitrária. Imaginário é um conjunto de pensamentos, de crenças, é um conjunto de pensamento e de práticas que podem ter bases desde a religiosidade até a filosofia. Tudo isso é parte da construção do nosso imaginário, daquilo que nós pensamos sobre o mundo. Evidentemente que a noção de imaginário ela ganha corpo na medida em que ela é uma expressão coletiva e não é apenas uma expressão de um indivíduo. Só que o Ginsburg, Carlos Ginsburg, um historiador italiano, ele demonstrou que é possível se pensar todo o imaginário de uma sociedade a partir da expressão de um único moleiro, né, que era um trabalhador no período medieval, que era o dono, que era responsável pelo moinho e que formulou uma cosmogonia e por conta disso foi queimado pela Inquisição. Então, a partir dos documentos, o Ginsburg demonstra que o pensamento daquele indivíduo único não era um pensamento único, era um pensamento daquela sociedade naquele momento, embora não fosse o pensamento dominante, mas existia no seio daquela sociedade. Quem quiser ler, eu acho que é um belo exemplo de pesquisa histórica, você se sente pesquisando junto com o Ginsburg. E é uma leitura agradabilíssima. O título do livro é O Queijo e os Vermes, que são as ideias do moleiro sobre o que é o mundo. Então, essa é uma dimensão. O que ele fez foi exatamente buscar, no imaginário medieval, uma forma de explicação daquela sociedade. E o que eu fui buscar na literatura de ficção é o que se disse sobre o sertão. Só que, evidentemente, eu não dava conta de toda a literatura sobre o sertão. Tive que fazer escolhas. Escolha com um recorte geográfico, porque o sertão é uma imensidão. Já leram aqui o Guimarães Rosa, e ele me ajudou muito, porque ele diz:
sertão é o chapadão, é a caatinga, é aquilo acolá, enfim, o sertão tem uma indefinição espacial, né? E, ao mesmo tempo, é um espaço bem demarcado do ponto de vista do imaginário, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista climático, do ponto de vista geográfico. Ele tem as suas marcações, que muitas vezes não coincidem umas com as outras nos seus limites. Então, essa buscar o sertão, eu tive que fazer uma opção. E o que me chamou a atenção no primeiro momento foi o quê? É que uma literatura do século XIX, até então, a literatura de ficção, ela estava preocupada, a partir da segunda metade do século XIX, a literatura, os literatos, os pensadores, achavam que, para construir a nação brasileira, era necessário construir a cultura brasileira. E houve todo um esforço desses intelectuais no sentido de fazer... Eu considero que eles fizeram pesquisa etnográfica. Zé de Alencar, no caso do Ceará, Juvenal Galeno, o Toné, vários autores no Brasil inteiro se jogaram no campo fazendo pesquisa etnográfica. O que é isso? É buscando registrar as formas de pensar das pessoas que viviam fora do espaço da corte. No caso, aí ainda era corte. E, com isso, eles foram produzindo o registro e elaborando uma reflexão sobre esses registros. Por exemplo, a proposta de José de Alencar, quando a gente toma a obra de José de Alencar, é muito claro que ele tem um projeto de recuperar e de construir uma memória, uma história para o Brasil, desde os tempos considerados heróicos, seguindo um modelo historiográfico que serviu para a Europa, porque a Europa tem uma longa história nos tempos classificados como tempos heróicos, tempos históricos, tempos medievais, tempos antigos, tempos modernos, né? Essa sequência foi buscada aqui pelo pensamento romântico no Brasil também para se construir sobre o Brasil. E a obra de José de Alencar é o quê? É um conjunto de romances que tratam e que falam dos indígenas no Brasil. Iracema é um romance que, para o Álvaro de Campos, ele é, na verdade, para o Álvaro e para o Haroldo de Campos, os literatos, ele considera que é o mito da construção do Brasil, não é nem só do Ceará. Porque Iracema representaria exatamente, estaria ali os elementos fundamentais de uma cultura brasileira, dos processos de construção da nação brasileira. Outros autores pensam isso em relação ao Ceará. Mas é muito sintomático, por exemplo, que a personagem Iracema, eu acredito que todo mundo já leu, porque passou pelo ginásio, os professores de português sempre pediam para ler, pelo menos Zé de Alencar e Iracema era lido. O que se tem é o quê? Uma Índia, que é o povo autóctone, o povo da terra, que se desvincula, inclusive, dos seus, da sua, ela trai o segredo da sua tribo e se junta com o guerreiro branco. E daí nasce o primeiro cearense, que é assim que termina o livro do Alencar, né? Que é o Moacir. Então, Moacir encarnaria essa miscigenação que se estabelece como o ato inaugural de construção, para alguns historiadores da literatura, da cultura cearense. Mas para o Haroldo e para o Augusto de Campos,
Na verdade, isso se refere à construção da nação brasileira. Então, essa noção, e uma das coisas características do romance de Alencar, do Iracema, é a descrição da paisagem, é uma descrição que ressalta o quê? Um sertão dadivoso, que é o que marca muito a nossa cultura e que um certo discurso tentou subsumir, tentou apagar e sufocar, que é o sertão da fartura. A Iracema, ela anda não fala de caatinga, ele fala dos lagos, das lagoas, das serras, da vegetação, da produção dos lábios de mel, né? Quer dizer, dos pássaros. E é o sertão que é o habitat do povo cearense. As terras do litoral são terras áridas. O deserto está no litoral, em Iracema. Como que se transmuta no discurso o deserto vir para o sertão? Porque depois o próprio Alencar vai chamar o sertão de deserto, né? No romance O Sertanejo, o sertão é deserto. Aí a gente vai ver que antes era a natureza que prevalecia como temática do discurso sobre o sertão. Natureza e seres humanos tinham uma harmonia, os índios e a natureza. Em O Sertanejo, o que acontece? O sertão é um deserto, mas é um deserto de quê? Um deserto de gente de classe, um deserto de pessoas que tinham poder. No Sertanejo, a descrição no primeiro capítulo é a chegada do Capelo à sua fazenda, e ele vai descrevendo a mata árida, né, a caatinga ressequida, tempo de pegar fogo com o calor do sol. E aí já não temos mais um sertão verde. E, de repente, se encontram com grupos e grupos de vagabundos, de homens sem classe, de homens que amedrontam. Tanto é assim que a descrição é que a comitiva tem toda uma guarda para proteger a família como é que chamava? Campelo, era o capitão, não, era, tinha um título de nobreza para ele, que eu não estou lembrada agora. Enfim, isso faz com que a gente perceba que o próprio Alencar, ele vai aí demarcar um outro tempo. Então é um outro sertão que aparece nesse momento. Isso do ponto de vista de uma reflexão do significado dessas imagens na nossa cultura e como isso forja a nossa relação com o nosso mundo e também a nossa relação com as pessoas fora desse mundo, que é importantíssimo. Por quê? Porque há uma identificação nossa com essa produção literária, e isso eu falei até agora do romantismo, mas quando você vem com o realismo, eu diria que aí você tem uma campanha de construção efetiva de um Ceará trágico, doente, anemiado, como vai dizer no início do século XX o Demócrito Rocha no poema O Rio Jaguaribe. É uma construção do último quartel do século XIX, com os literatos do chamado realismo. Se você não precisa ser especialista, mas prestando atenção nos romances, todos têm a mesma estrutura narrativa. Começa descrevendo uma situação de expectativa de inverno, a seca se instaurando, e depois a descrição da migração e da aflição do flagelo,
enfim, é o mesmo esquema que é desenvolvido por autores, inclusive pessoas que tinham uma escrita muito bonita, muito boa e considerados grandes autores. Então, eu acho que era até quase que um partido político, no sentido de ideologicamente construir esse sertão como o sertão da seca. Então, o que nós vamos perceber, e uma coisa que aparece nos romances, é que o sertão verde, o sertão dadivoso, lá do período indígena, ele vai se transmutando num sertão trágico. E aí, junto com isso, o homem sertanejo vai sendo desqualificado. Pessoal, isso é um projeto de classe. Isso é um projeto de construção de uma hegemonia de um determinado grupo dentro da sociedade. Quando a gente vai nos documentos dos congressos de agricultura desse período, estão lá os latifundiários reclamando que os trabalhadores não querem trabalhar na agricultura. Quando nós vamos na legislação da Lei de Terras, de 1850, em seguida vem um decreto do governo provincial decretando que não tem mais índios no Ceará. Quem são os índios no Ceará? Vão ser nomeados como caboclos sertanejos. Por que precisou dizer que não tinha índio? Porque já havia um pressuposto do direito à terra que os povos indígenas tinham. Então era preciso dizer que não tinha índio, que era para a terra ficar livre e se transformar na mercadoria que ela precisava se transformar naquele momento na sociedade brasileira. Enquanto que nos Estados Unidos a legislação foi estimulada a ocupação das terras, também numa luta contra os indígenas, mas nos Estados Unidos isso se dá dando o título da terra a quem tornou a terra produtiva. No caso do Brasil, se fez o contrário. Além de se tomar as terras dos índios, se decretou que não tinha índios, fora os que foram mortos, né? Os que sobraram foram mortos. O Juvenal Galeno, ele tem um poema que chama O Velho Caboclo, que ele publicou em 1865. É muito interessante, porque o poema ele foi impresso em itálico, alguns versos em itálico e outros em letra convencional, né, de impressão. E é evidente, a parte em itálico é memória do velho caboclo, e a parte convencional é a descrição que ele faz naquele momento. E ele está exatamente dizendo, contando a história dos índios no Ceará. Então, a gente vai ver que esses elementos, por que ir no documento na Lei de Terras, no texto da Lei de Terras? Por que ir no texto do ato do decreto? Porque com esses elementos, juntos com outros registros, chamados inclusive de ficção, a gente vai percebendo como foi sendo construída uma explicação para a realidade. E é isso que interessa como historiador. E é um exercício de buscar perceber como esses elementos vão se sedimentando na nossa cultura e se tornando verdades inabaláveis. Verdades que não passam por nenhum crivo de crítica e de questionamento. Quem de nós não ouviu, até não disse, que o caboclo é preguiçoso? Eita, caboclo preguiçoso, né? Porque está colocado para nós, o povo do sertão. Agora, toda a crítica ao Bolsa Família que está estimulando a preguiça do povo do sertão, né? Quer dizer,
a transformação de um ato político de governo que no velho quadro de que estaria dando esmolas. Então é muito diferente. As estatísticas têm demonstrado que as pessoas do Bolsa Família, depois de alguns anos, de 1 ano, 2 anos, começam a deixar o Bolsa Família porque começam a trabalhar, que aumentou a frequência das crianças na escola. Quer dizer, isso tudo é ato social que é preciso a gente valorizar, porque é um trabalho lento mesmo. Mas, na medida em que a nossa mentalidade, que é a mentalidade principalmente urbana e dos letrados, né, das pessoas que tiveram acesso à escola, que têm uma condição econômica minimamente garantida, é de achar que os outros, os pobres, são um empecilho, porque isso está no nosso imaginário, está na nossa cultura. São as raízes do nosso pensamento sobre nós mesmos, inclusive. E, então, esse quadro, a literatura, ela se constrói produzindo uma explicação sobre a realidade e, dessa forma, ela ganha uma dimensão de discurso de verdade, né? Um discurso que produz verdade. E é por isso que ela precisa ser feita a crítica, não somente como crítica literária, ser um texto bem construído, se é isso, se é aquilo, mas a crítica social, a crítica política, a crítica historiográfica, e eu diria a crítica filosófica também, do conteúdo do que é exposto nesses processos. Bom, dito isso, eu falaria mais o seguinte: o que nós podemos perceber é que a imagem do sertão, lá no período dos Árcades e depois no Romantismo, é uma imagem telúrica, é uma imagem do sertão, inclusive como evasão já de toda uma crítica que se fazia à modernização o avolumamento das cidades, né, que já desde o século XIX começam a se tornar megalópolis, e começa uma crítica a isso. E na verdade, o discurso telúrico vai começar a substituir esse outro discurso de caráter mais crítico da realidade, mais uma crítica que é uma afirmação da perspectiva de classe. É interessante a gente pensar que, por exemplo, o Silvio Romero, que é considerado um dos grandes estudiosos da nossa literatura e crítico literário, ele diz assim, uma crítica que ele faz ao Juvenal Galeno é que o Juvenal Galeno não tem qualidade literária porque vive nas agriculterices dele. Porque o Juvenal Galeno faz o quê? O Juvenal Galeno foi colocado de escanteio pelos estudiosos da literatura até muito recentemente. Provavelmente o meu trabalho ajudou a recuperar uma discussão em torno do Galeno, que era o seguinte: o Juvenal Galeno não tem qualidade literária. O Juvenal Galeno escrevia, inclusive, errado. Só que o Juvenal Galeno, que era uma pessoa da elite do Ceará, a família dele era dona da Pacatuba inteira, tinham cafezais, tinham terras, e ele viveu lá e conviveu com as pessoas e foi muito sensível a isso. O Juvenal Galeno é o nosso melhor etnógrafo. Ele, ainda menino, foi trabalhar no Crato com um tio dele, que era farmacêutico, foi trabalhar na farmácia,
e na farmácia ele aprendeu algumas receitas de remédios a partir de ervas. Ele passou a coletar essas informações, a vida inteira ele copiou as práticas de cura populares. Quando ele já estava bem velho, ele disse assim, se eu simplesmente publicar esse livro assim, as pessoas não vão ler, não vão estudar. Aí ele fez o quê? Fez versos. Tem um livro dele publicado, Medicina Caseira, que ele diz a erva, como preparar o chá e para que ela serve. Então, ele diz, por quê? Porque a cultura popular é oral, as pessoas memorizam os versos, e aí eles estão com a receita na cabeça, não precisa ler em nenhum livro. A receita já está com a pessoa, né? Então, quer dizer, o Juvenal Galeno, ele teve preocupações desse tipo. A pretensão dele é que tinha que se formar o cidadão, que a função da escola era a formação do cidadão. Aí tem todo aquele discurso de amor à pátria, aquela coisa que no 19 era muito forte, e ele também era um homem, um intelectual do 19, mas o que ele fazia? Ele transformava os eventos históricos da nossa experiência em músicas, em canções que eram para as crianças aprenderem cantando. Porque era a melhor forma de aprender sobre a história do Brasil era através dessas músicas. Ele também tem um livro chamado Canções da Escola. Quer dizer, você tem aí um literato e ele estava preocupado. Ele diz assim, eu fui, vi, ouvi, chorei com o povo do meu povo do Ceará. Eu fui na praia, na serra e no sertão. Então ele faz uma geografia cultural do território cearense. O que são os hábitos, as práticas do litoral, do sertão e daqueles que vivem nas serras. Quer dizer, esse tipo de registro é o que possibilitou a gente ter hoje um registro sobre os pobres do Ceará. Se a literatura não tivesse feito isso, só apareciam mesmo nas estatísticas da Guerra do Paraguai, né, que também tem um veio de pesquisa muito interessante sobre o sertão, pesquisando Guerra do Paraguai. Eu tive uma orientanda que ela pesquisou os que se alistaram para a guerra, os que para cumprir pena, em vez de ficar cumprindo pena, se candidataram para ir para o Paraguai e quando voltaram, e aqueles a quem foi prometido indenizações, recompensas e tudo, que o Império não pagou, o Império se acabou, a República não pagou. Na década de 30 ainda tinha descendente entrando com um processo reivindicando a indenização que estava prometida desde a época do Império. Então, é assim que os pobres estão aparecendo na nossa literatura. E esses pobres são identificados com o pobre do sertão, que por muito tempo era apenas o cangaceiro. Aparecia só quando era o cangaceiro. E a própria violência no sertão, ela é uma violência que se constrói a partir da exclusão e da humilhação. Então você tem uma população no sertão que é vista como comprometida pela ignorância, pela falta de modos, pela incivilidade. E aí eu teria muitas histórias para contar. Eu sugiro, se alguém quiser saber mais, leiam também Os Viajantes, que ajudaram a construir uma imagem do sertão. O Denis, ele diz que é um viajante que vem ao Brasil e escreve um livro. Ele diz que o Ceará não merece que se faça nenhum no início do século, primeira metade do século XIX,
Não dá para fazer nenhum investimento aqui no Ceará, porque isso aqui é uma terra imprópria para a vida humana. Está dizendo isso. E o que tem aqui são cangaceiros, são pessoas que vêm aqui somente, que ficam vagando nas estradas e vivendo do roubo, da pilhagem, dessas coisas. É assim que é visto o caboclo nordestino. E no caso do Ceará tem um outro aspecto muito interessante, que no discurso técnico-científico, a seca é do Ceará. A seca não é do Nordeste. Por quê? Porque quando acontece a seca no Nordeste, nós temos registros das levas que vinham da Paraíba para cá e entravam aqui pelo Cariri, que vinham do Piauí para o Ceará, que vinham dessa parte de Pernambuco para o Ceará em busca de ajuda. Porque estava caracterizado, realmente a seca mais grave é aqui, porque pela própria configuração geográfica do nosso território, e havia já todo um movimento de busca de apoio da coroa para atender esses flagelados. E saíam pelo porto de Fortaleza, quando eram defenestrados primeiro para a Amazônia e já no século XX para São Paulo. Né? Iam com passagem toda e mandados embora para tirar de perto daqui e acabar com o problema daqui. Bom, então essa perspectiva, o que nós precisamos buscar é exatamente esse sertão telúrico, esse sertão que nos faz perceber uma dimensão humana e de humanidade nessa população sertaneja. E é muito interessante que o Ceará se configure como o espaço sertanejo por excelência no Nordeste. Teria mais coisa para discutir com vocês. Por exemplo, o Guimarães recupera sertão para Minas Gerais, mas no sul do país não existe sertão, existe rural. Mundo rural. É rural, mas não é sertão. E só para concluir, sertão é um vocábulo que se construiu etimologicamente e ao longo da história como um lugar cuja referência fundamental é estar longe do poder. No caso é uma palavra de Portugal que indicava as terras longe da sede do reinado, né? E depois, com a expansão portuguesa, primeiro foram as terras de uma parte da África, depois da Índia, depois da China e do Brasil. Vocês já imaginaram, né? Aquilo que eu vinha comentando hoje. Os portugueses com um território pequeno na Europa chegam no Brasil que não tem fim. Então, vão no dicionário, vão encontrar lá a definição que é construída a partir da visão portuguesa de sertão. São terras infindas, cheias de animais selvagens. E o Nordeste brasileiro completou terreno árido, agreste e impróprio para a agricultura. Isso é contribuição do Brasil para o vocábulo sertão. Por agora é isso. Eu não sei se eu dei conta de dizer bem o que o sertão merece que seja dito. Obrigada.